Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hashcast, onde a gente fala com profissionais da saúde e da área da beleza que trabalham com clínicas, consultórios e estúdios. Bom, muito bem, hoje o tema do nosso podcast é pura e simplesmente como ter uma agenda maior, ter mais clientes com o mesmo número de pessoas, com o mesmo número de clientes que a gente já tem ou de pessoas que ligam para a gente. Ou seja, a gente vai melhorar o nosso acompanhamento, o nosso fluxo do cliente, que é um dos pilares do C360, ou seja, do seu consultório, da sua clínica em 60 graus, onde a gente fala de posicionamento, a gente fala de modelo de negócio estruturado e lucrativo, a gente fala do fluxo do cliente, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. A gente fala de gestão, marketing e vendas. Então, esses 6 pilares são os pilares aí para o seu consultório, sua clínica, seu estúdio estar bem estruturado e você ir conseguindo cada vez mais aumentar em tamanho, aumentar em faturamento, aumentar em lucro, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender as fases de um cliente dentro do nosso consultório ou clínica, né? A gente tem o que eu chamo de primeiro contato, né? Ou seja, a nossa primeira venda, a venda um. Como que esse cliente fica sabendo de você? Essa venda não necessariamente ocorre por você, mas ela ocorre, tá? Alguém indicou você ou o seu cliente viu você em algum lugar. Então a gente pode ter indicações dos próprios pacientes, a gente pode ter indicações de outros profissionais, a gente pode ter eh, esse cliente vendo você aqui nas redes sociais, etc. Então, essa primeira venda, esse cliente ele faz ele te procurar, tá? E aqui fica uma questão importante, a gente vai voltar nisso, tá? Mas por onde ele te achou, tá? E quantas vezes ele ouviu falar de você, isso é muito importante. Aí esse cliente ele vai entrar em contato contigo, né? Ele vai procurar entrar em contato com você por algumas vias, depois a gente vai detalhar esse processo. Depois a gente tem o momento onde ocorre a primeira conversão, ou seja, a venda 2. A gente precisa saber se esse cliente compareceu ou não, se ele realmente virou um cliente da sua clínica ou ele só foi para uma avaliação, ele só foi para uma aula, ele só foi para um primeiro contato e depois colocar ele num fluxo de manutenção e indicação, tá? Então essas etapas, elas são fundamentais. A gente vai detalhar elas aqui para vocês, tá? Então vamos lá, como é que eu posso aumentar a visibilidade? Como é que eu posso captar mais clientes? Como é que eu posso potencializar essa venda um? Então, a gente sabe que pode ser próprio processo de indicação de colegas ou pacientes. A gente pode estar posicionado na internet e a gente pode dar palestras, a gente pode ir em lugares onde os nossos clientes estão. Tudo isso vai aumentar a sua visibilidade e quanto mais vezes as pessoas te verem por aí, quanto mais vezes elas ficarem sabendo de você, quanto mais vezes elas ouvirem o seu nome, maior a chance dela converter, dela ir te procurar, dela realmente querer ser atendido por você e querer que você seja o responsável pela transformação do problema dela, tá? De resolver o problema dela. Então isso é muito importante. Tem uma pesquisa que fala que se uma pessoa fica sabendo de você ou te vê, escuta falar, não importa, mais de 8 vezes, ela aumenta em até 80% de chance de comprar de você. Tá? Lógico, se ela quiser resolver aquele problema, se ela tiver um problema que você resolve. Tá? Por isso que a sua proposta de valor tem que estar muito bem definida. E a partir daí, você consegue vender para essa pessoa. Ok. Essa pessoa ficou sabendo, ela teve uma indicação, seja aí de um paciente seu mesmo, tá? Você estimulou um processo de indicação. O que acontece? Essa pessoa ela entra em contato. Tá? Ela pode entrar em contato hoje por algumas formas, principalmente nas clínicas. A gente vê o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é o campeão desse primeiro passo, né? Mas essa pessoa às vezes ela pode entrar por uma rede social, por exemplo, um direct no Instagram, hoje é bastante comum também. Por telefone, através de ligação, é menos comum, mas acontece. Né? Então são as vias que esse cliente ele vai te procurar, ele vai fazer esse primeiro contato contigo, tá? Ali a gente tem que estar preparado para gerar uma conversão. Então aqui a gente começa
nesse fluxo, né? Então, eu tive o primeiro contato, ali eu já tenho que estar preparado, primeiro, para ter o contato dessa pessoa e ter scripts preparados e prontos para aumentar o nível de conversão. Como que eu aumento o nível de conversão, Leandro? Ou seja, como é que eu aumento a chance desse cliente comparecer, estar presencial na minha clínica, na minha academia, no meu estúdio de pilates, etc. Você vai ter que mostrar na conversa, primeiro, interesse. Na conversa, você vai ter que colher dores e desejos dessa pessoa. Na conversa, você vai ter que mostrar a autoridade, né, sua, ou no caso, se for a sua secretária, a autoridade do profissional que essa pessoa está procurando. Uma dose de escassez nessa agenda, tá? E, se preciso, também levantar provas de que esse profissional realmente pode resolver aquele problema, tá legal? Isso vai aumentar a chance de conversão. Beleza, então aqui tem uma pausinha aí, respira, porque pode ser que esse cliente não converta nesse momento. E aqui que entra, né? Que eu tô falando, que a gente vai aumentar o potencial de conversão da sua clínica. Então, a partir do momento que você não só responde: ah, oi, tudo bem, aqui tem convênio ou não tem convênio, oi, tudo bem, o preço é tal, só de você fazer isso, você já aumentou o potencial de conversão. Só de você fazer mais perguntas, colocar autoridade, escassez, prova, né? E realmente se importar com a pessoa, você já está fazendo algo diferencial que a maioria das clínicas não faz. A maioria das recepções de clínicas atende o telefone ou responde o WhatsApp respondendo as perguntas do cliente. Na verdade, eu sempre falo que a gente tem que dar de louco e a gente tem que fazer as perguntas para esses clientes, tá? Então fica aí uma dica importante para você. Caso você não tenha uma conversão imediata para um agendamento, a gente tem que colocar esse cliente num fluxo de recuperação, tá? Então esse cliente ele tem que ir para uma tabela, um CRM, algo ali para ele começar a receber conteúdos sobre o seu tratamento ou mesmo uma ligação. Em quanto tempo, Leandro? Pelo menos, no máximo, em 7 dias. Tá? Fazendo uma analogia aqui. Se você hoje resolver, entra nos sites, Casas Bahias, qualquer site na internet, procura uma geladeira. Tá? Você vai ver que você vai receber remarketing dessa geladeira intensamente por 5 a 7 dias. E depois isso tende a diminuir. Por quê? Porque você precisa entender da capacidade, do poder, do comportamento do consumidor. Tá? A nossa necessidade de compra, ela vai caindo, né, no decorrer dos dias. Então, 5 dias é um dia ideal. Tá? 3 dias para um agendamento, para resolver um problema, é o ideal, na verdade. Depois disso vai caindo e depois de 7 dias cai bruscamente. Então, você tem que ter um processo aí de recuperação desse cliente entre 3 e 7 dias para que ele tome uma decisão de agendamento. Tá legal? Caso ele não tome nesse período, a gente começa a espaçar um pouco esse contato com esse cliente e talvez dali 15 dias um novo contato, 30 dias um novo contato. Para quê? Para ver se ele resolveu já aquele problema. Então vamos supor que o meu cliente ele me procurou aí para fazer um botox. Né? Ele quer fazer o botox, senão ele não teria procurado, mas talvez ele esteja pesquisando outros lugares também para ele tomar uma decisão. Tá? Então a gente já tem que ter um diferencial no atendimento para convencer esse cliente, entre outras coisas que a gente pode fazer, né? Mas pode ser que, duas questões, ele não acha a clínica ideal, num preço ideal que ele queira, ou ele tente um tratamento e por algum motivo ele não se sentiu confortável, ele não gostou do atendimento, ele não gostou do resultado. E você cuidar desse cliente por um tempo maior, se preocupar com ele, pode fazer com que ele resolva ir comprar de você, se ele não comprou de ninguém, ou num segundo momento, ele te dê essa chance, porque mesmo ele ainda não sendo seu cliente, você já demonstrou uma preocupação, você já cuidou dele, tá? Já se preocupou com ele. Então isso pode fazer num segundo momento aí, se ele não estiver satisfeito com os resultados dele, ele te procurar, tá? Então vejam, o cliente ainda nem apareceu na sua clínica ainda.
ele nem é na verdade seu cliente, mas você já tem que tratá-lo como se fosse, tá legal? Mas numa segunda hipótese, esse cliente ele fechou com você, né? Ele agendou uma consulta, uma avaliação, seja o que for, seja num processo inicial ali, logo de cara, ou num processo de recuperação, tá? Então ele chegou, ele agendou. Qual é a outra métrica que a gente tem que ter? Se ele compareceu. Então, esse cliente que agendou, ele compareceu na sua consulta? Ele realmente foi? Tá? No caso dele não ter comparecido, a gente tem que colocar ele no fluxo de recuperação novamente. Então, eu tenho que entrar em contato de novo com esse cliente. Tem que fazer todo um processo de entender o que aconteceu, entender se foi algum imprevisto, entender se foi alguma coisa e buscar remarcá-lo, tá? Buscar uma remarcação de horário aí. Lógico que muito cuidado com isso, para não ser um desesperado e querer marcar esse cliente logo e dar 10 opções de horário, que aí ele vai continuar desmarcando contigo. Então esse cliente ele também tem que perceber que você tem uma agenda boa, que você é ocupado, só que você está preocupado com ele e entende alguns percalços que podem acontecer no meio do caminho, tá legal? Então cuidado aí, presta atenção com essa questão dele ter desmarcado. Entender o que acontece, por que ele está desmarcando. Tá legal? Às vezes ele desmarcou por questões muito bobas. Por exemplo, muitas pessoas desmarcam com o dentista pura e simplesmente por não ter aí escovado os dentes. Tá? Então, se você, no seu processo ali de confirmação, no seu processo de encantamento ali, de mandar um vídeo para o cliente, mandar um texto explicativo, você pode já explicar que ao chegar na sua clínica, no seu consultório, esse cliente ele recebe uma escova de dente descartável e ele vai escovar os dentes, depois vai passar por um processo de higienização e isso é praxe da clínica. Ou seja, esse cliente já não vai se sentir desconfortável ter esquecido a escova de dente, tá com os dentes sujos e vai desmarcar a consulta contigo à toa. Ah, Leandro, mas eu trabalho com um podólogo. Às vezes o cara não vai pura e simplesmente por estar com chulé, né? E aí ele tá com vergonha de tirar o sapato aí na sua frente. Então, se você já prevê isso e já faz um processo de higienização com esse cliente na sua clínica ali, ele já fica mais confortável, tá? Entre outras coisas que você pode buscar entender as objeções dos seus clientes, né? Às vezes o problema é estacionamento, eu preciso entender o que está fazendo com que esse cliente não chegue na minha clínica, tá? E diminuir isso cada vez mais. Então eu coloco ele no fluxo de recuperação e a partir dali a gente tenta recuperar o máximo possível. Veja que isso a gente sempre vai ter perdas. Por mais que a gente tome cuidado, por mais que a gente cuide do nosso cliente, a gente sempre vai ter perdas. Mas ali a grande questão é que eu vou minimizar as perdas. E às vezes um pouquinho que eu minimizei na primeira etapa, pouquinho que eu minimizei na segunda etapa, faz com que eu tenha 10, 20% a mais de agenda no final do mês. E isso pode se tornar exponencial no final do ano. Bom, depois disso, o cliente compareceu. Então, partindo do princípio que ele compareceu. Ele foi a uma primeira consulta, ele foi a um primeiro atendimento, tá? E aí você tem que fazer 8 etapas, os 8 passos de uma venda de tratamento, de uma sessão de encantamento. Ou seja, o seu cliente ele tem que sair de lá encantado, pronto para fazer a compra da proposta que você tem para ele, a compra do tratamento, do planejamento que você tem para a saúde dele, para a beleza dele. Então ele precisa comprar a sua ideia, tá? Então nisso a gente tem todo um processo, a gente pode gravar um podcast só disso, dos 8 passos aí desse encantamento, mas a princípio você pode também estar presente no nosso evento, no C360, você pode estar nas nossas mentorias, que você vai ter todas as etapas, os scripts prontos aí, mastigadinho para você simplesmente aplicar e minimizar. Então, só da gente minimizar isso, a mentoria muitas vezes está paga. Só da gente aperfeiçoar o processo de conversão e venda, você aumenta o número de vendas e paga uma mentoria e paga aí todo um progresso que você vai ter, toda uma recompensa que você vai ter ao longo da sua carreira com pequenos detalhes, tá? Sempre fica o link aqui embaixo.
e você pode aproveitar para fazer uma sessão estratégica para minha equipe ou eu mesmo te dar um direcionamento, quais são os melhores passos para você, tá? Aqui na Hash Treinamentos, a gente tem uma série de cursos, mentorias e consultorias focados em profissionais da saúde e da beleza. E a gente gosta de bater um papo contigo antes de oferecer qualquer desses produtos, para entender o que é o melhor para você, tá legal? Então fica a dica aí, só você clicar lá, é gratuita essa conversa, fica bem tranquilo. Então, esses 8 passos da sessão de encantamento. A gente tem lá um passo a passo para você direcionar essa venda, tá? Bom, o seu cliente saiu do consultório, saiu da sua sala e ele vai para o fechamento. Aqui a gente também tem, novamente, 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade do cliente fechar, e aí ele vai seguir no tratamento comigo, e eu tenho a possibilidade do cliente não fechar, dele pensar, ou dele realmente conversar com um decisor na casa dele. Então, com isso, se ele não fechou naquele momento, ele entra num fluxo, né? Então, ele entra num fluxo de recuperação também desse tratamento. Muitas vezes ali é onde a gente vai colocar a possibilidade desse cliente, por exemplo, receber depoimentos, receber mais conteúdo, e a gente vai quebrar as objeções do porquê esse paciente não está querendo simplesmente comprar a sua proposta de tratamento. Tá legal? E quanto mais a gente entender isso na própria sessão, nos próprios conteúdos, nas próprias estratégias de recuperação, a gente já vai quebrando esse processo. Por isso que é muito importante você conhecer o seu cliente ideal, tá? Ele comprando o seu serviço, a gente entra, coloca ele num fluxo de acompanhamento, de atenção, né? Então, ou seja, eu vou ter um cuidado com esse cliente para cada vez mais ele se sentir acolhido, para essa resposta terapêutica for cada vez melhor. E aí, a gente entra numa proposta de manutenção desse cliente, dependendo da área que você atua. A gente pode ter manutenções diferentes, pode ser que seja semanal, pode ser que seja mensal, pode ser que seja anual, pode ser que seja semestral, não importa. O que importa é esse cliente continuar no seu ciclo ali de relacionamento, seja através de lista de transmissão, através de cartas, através de mensagens, através de ligação. Esse cliente ele continua sendo acolhido, bem recebido, e a gente continua preocupado com ele, né, para ter os resultados efetivos ali com esse cliente. E com isso vai potencializar as indicações. Então, o profissional da saúde, o profissional da beleza, o profissional do consultório de clínicas, né, ele vive muito da indicação. A indicação sempre foi e sempre vai ser o melhor, né? O melhor, como que eu posso dizer aqui? A melhor forma de captação de cliente, tá? Só que a gente pode potencializar isso, tendo todo um cuidado e até mesmo potencializando, né? E informando para o cliente a necessidade dele indicar, direcionando ele para a indicação e até mesmo provocando mais isso através de incentivos, né? Eu posso incentivar o meu cliente a me indicar mais através de campanhas internas, através de um simples pedido, tá? Tudo isso pode fazer com que ele simplesmente me indique mais, tá? Se você pedir algo para uma pessoa, a chance dela fazer é maior do que ela simplesmente deduzir que ela poderia fazer aquilo. Tá legal? E se você explica para a pessoa aquele pedido, aumenta ainda mais, tá? Vou falar aqui uma bobeira, mas isso aí foi feito realmente, né? As pessoas pediam para passar na frente das outras numa fila e muitas pessoas deixavam, mas nem todas, né? Só para elas pedirem para furar a fila. Então alguns deixavam e outros não. Mas quando elas explicavam, por mais que a explicação fosse idiota, as pessoas deixavam mais elas passar. Então eu posso passar na sua frente porque eu tô com pressa? E o índice de permissão era muito maior, tá? Mesmo sendo uma justificativa totalmente nada a ver, né? Então você pedir e justificar o pedido aumenta muito a chance do seu cliente, por exemplo, te indicar, tá? Então com isso,
seguindo esse fluxo, seguindo esse passo a passo, a gente pode ter aí um aumento muito grande de indicações, tá? E principalmente você mantendo esse fluxo, mantendo essas recuperações, essas fases de recuperação, você potencializa a capacidade da sua clínica, aumentar o número de clientes, tá? Sem ter que investir mais. E aí, com isso, esse fluxo rodando bonitinho, você vê aí que é possível daí investir em captação de novos clientes ou de mais clientes, porque seu fluxo de conversão ele está alto, tanto na captação, como na venda da secretária, como na venda do tratamento do profissional. Tá legal? Bom, esse foi mais um episódio do Hashcast. Espero ter ajudado bastante você. Se você não tem ainda scripts para cada etapa, é importante você criar ou já pegar alguns scripts validados e criados através dos nossos programas aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até breve.